Oi, gente! Estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso curso de Física Geral Eletromagnetismo. Nessa segunda parte, abordaremos o fenômeno do magnetismo. E da mesma forma que fizemos com a eletricidade, começaremos falando da força magnética. Em primeiro lugar, lembrar, logo do início do nosso curso, quando estávamos falando dos fenômenos da eletricidade e magnetismo, duas experiências deixaram bem claro que esses dois fenômenos estavam interligados. A experiência de Ørsted, Hans Ørsted, onde ele colocou um ímã nas proximidades de um fio e sobre esse fio passava uma corrente elétrica, e o Ørsted verificou que o ímã sofria uma deflexão se colocando em uma direção perpendicular ao fio conduzindo a corrente elétrica. Uma segunda experiência agora de Michael Faraday, ele aproximando ou afastando um ímã de uma espira, ele verificou que sobre essa espira circulava uma corrente. Ou seja, essas duas experiências deixavam claro que os fenômenos da eletricidade e do magnetismo estavam intimamente interligados. De quebra, na experiência de Ørsted, podemos verificar que um fio conduzindo corrente elétrica, ele tem a capacidade de atuar sobre o ímã, fazendo com que o ímã sofra uma torção ali na sua direção de orientação, ficando perpendicular ao fio. Ora, significa o seguinte, que a corrente elétrica deve ser capaz, então, de gerar um campo de origem magnética, pois somente fenômenos de mesma natureza conseguem interagir. Se um fio conduzindo corrente elétrica, ele atrai ou repele os polos de um ímã, é sinal que a corrente elétrica é capaz de gerar um campo magnético. É por aí que começa o estudo do fenômeno da eletricidade. Mas antes de falarmos na geração do campo magnético, temos ainda um outro fato. Verificamos aí, sendo um par de ação e reação, se o ímã sofre uma ação da corrente elétrica circulando no fio, sofrendo uma atração e repulsão dos seus polos, o contrário também acontece, ou seja, o campo magnético gerado pelos polos do ímã, de alguma forma, deverão reagir, atuando sobre o fio, e sobre esse fio vai surgir também uma força de origem magnética. Lembrar que o fio conduz corrente elétrica nada mais é do que cargas em movimento, significa, portanto, que os campos magnéticos gerados pelos polos do ímã são capazes de atuar sobre cargas em movimento, fazendo com que sobre eles surja uma força de origem magnética. E é por aí que começa a nossa história. Então vamos imaginar como é que fica essa força sobre cargas em movimento. Temos aí um ímã permanente que gera um campo magnético B na sua vizinhança. Temos ali desenhado então as linhas pontilhadas em branco, o campo magnético gerado pelo polo norte do ímã. Já vimos anteriormente que da mesma forma que o campo elétrico gerado por uma carga positiva, o campo magnético gerado pelo polo norte do ímã, ele é orientado no sentido de sair do polo norte. Essa seria a convenção adotada então. Se temos uma carga em movimento nessa região, então ele está nessa região com a velocidade v, vamos verificar que sobre essa carga passa a atuar uma força magnética, cujo sentido é determinado pela regra da mão esquerda. Está ali o desenho, onde temos ali os 3 dedos esticados. O polegar, então, indicaria a direção e o sentido da força magnética. O indicador estaria, então, ligando para a direção do campo magnético. E o dedo médio, o maior de todos, o dedo médio, estaria apontando a direção da velocidade. Então, colocando o indicador na direção do campo magnético B, a velocidade v para cima, então o dedo médio para cima, o campo B, a força magnética, estaria entrando no plano da tela. Então, esse seria o sentido da força magnética. A expressão para calcular a força magnética, com um pouco mais de desenvolvimento, nós chegamos que é dado pela expressão. A força magnética vai ser, então, a carga Q, o valor da carga Q, multiplicado pela velocidade com que essa carga se move, produto vetorial com o vetor de indução magnética B. Essa é a expressão para se calcular a força magnética. Notem que introduzimos aqui o conceito de produto vetorial entre dois vetores, no caso o vetor velocidade V e o vetor campo magnético B. Como vocês já viram nos cursos de cálculo, o produto vetorial V vetor B gera um vetor resultante cuja direção e sentido é perpendicular ao plano definido pelas direções de V e de B. E no caso da força magnética, então, vai estar
no sentido perpendicular, ou seja, saindo ou entrando no plano da tela do nosso monitor. Neste caso em particular, né, nós vemos aí pela regra da mão esquerda que estará entrando no plano da tela. Agora, se nós tivermos não mais uma carga positiva, mas sim uma carga negativa se movimentando ainda na mesma direção, no mesmo sentido da carga positiva do caso anterior, né, nós veremos então que agora a força magnética estará saindo do plano da tela. A expressão da força magnética continua sendo QV vetorial B, só que agora devemos verificar que a carga aqui é negativa, portanto, o que acontecerá é que esse número negativo, que a carga aqui é negativa, ele terá a capacidade de alterar o sentido do resultado do produto vetorial V vetorial B. V vetor B vai dar ainda um vetor entrando no plano da tela. Só que multiplicado pelo número negativo Q, vai dar um resultado, uma força magnética saindo da tela. É isso aí, né? Vamos agora dar um passo adiante e verificar o seguinte. A corrente elétrica nada mais é do que um conjunto de cargas em movimento. A definição microscópica da corrente elétrica, se nós imaginarmos um pequeno elemento de volume de ômega, o vetor de densidade de corrente é J e vai ser igual a NQV, onde N é a densidade volumétrica de portadores de carga, Q é a carga de cada portador e V é a velocidade média desses portadores. Finalmente, podemos definir a corrente elétrica como sendo o fluxo de portadores de carga através de uma região, de uma secção S do nosso condutor. Então vejam que corrente elétrica nada mais é do que um conjunto de cargas, né, N vezes Q, que se move com uma velocidade V. Ora, se temos aí um condutor por onde passa uma corrente elétrica, né, veja que esse condutor nada mais é do que um conjunto de cargas em movimento. Sobre cada uma dessas cargas atuará uma força magnética, de modo que todo o condutor vai acabar sofrendo a ação de uma força magnética, cujo valor será dado por I integral de dl vetorial B. Veja que isso basicamente está ligado com aquele nosso QV vetor B, onde agora a corrente I nada mais é do que o número de portadores N vezes o valor da carga Q multiplicado pela velocidade. Então notem que continuamos com o mesmo tipo de estudo. Se o campo B for uniforme, ele pode sair da integral, e nesse caso, a integral de dl apenas, né, vai dar como resultado o L, que é a reta que une as duas extremidades do nosso condutor. Por hoje é só, obrigado e até a nossa próxima videoaula.